Você certamente ouviu falar e possivelmente acompanhou o rompimento da barragem do Córrego de Feijão em Brumadinho e até já deve ter acompanhado também as consequências desse evento. O nosso episódio de hoje é realmente muito especial. É para tratar desse universo que faz parte muito relacionada com os projetos de infraestrutura e que diz respeito aos impactos nas populações e aos impactos sociais eventualmente causados pela infraestrutura. E para discutir esse tema conosco, eu convidei o defensor público Antônio Lopes de Carvalho Filho, que nos dá uma aula sobre a atuação da Defensoria Pública em eventos que trazem consequências para populações vulneráveis. O Dr. Antônio é coordenador do Núcleo Estratégico da Defensoria Pública de Minas Gerais para proteção aos vulneráveis em situação de crise. Ele, que é mestre em Direitos Humanos e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem grande protagonismo e uma atuação muito reconhecida no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, tendo também atuado no desastre de Mariana. Uma das primeiras coisas que a gente conversou com a empresa foi: vocês causaram dano e vocês terão que reparar. É um dano que é muito claro e é uma empresa que tem patrimônio e é solvente. Então, reparação haverá. A nossa legislação de responsabilidade civil, ela é feita de uma maneira bastante tradicional. Eu não acho que seja uma legislação ruim, mas eu acho que é uma legislação feita para situações, problemas de direitos individuais. Uma pessoa que bate no carro da outra. São coisas muito mais tradicionais. Não está preparada para atender uma demanda de um rompimento da barragem. Reparação só existe com pessoa a ser reparada e com aquele que repara. Então, a gente precisa manter um diálogo institucional, sadio, com a empresa causadora do dano por todo o momento em que persistirem os danos a serem reparados. Nosso episódio de hoje é com o Dr. Antônio Lopes de Carvalho Filho, que é um dos defensores que protagonizou o acordo feito entre a Vale e as pessoas que foram atingidas pelo evento de rompimento da barragem do Córrego de Feijão em Brumadinho. Antônio, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Para mim é uma grande honra te receber aqui. É um prazer compartilhar tudo que aconteceu para que isso consiga ser passado para sempre que Deus livre e guarde acontecer eventos semelhantes, a gente consiga reparar as pessoas com rapidez, dignidade e justiça social. Antônio, você, como falei, foi um dos defensores responsáveis aí por construir esse capítulo inédito, eu diria até muito interessante e emblemático, e que é muito importante para o universo da infraestrutura, que foi essa construção do acordo, do TC, que vocês chamam, termo de compromisso, com a Vale, para permitir a reparação das pessoas que foram afetadas, que foram impactadas pelo evento de Brumadinho. Conta pra gente um pouquinho do que foi essa história, para a gente poder entrar aqui e mergulhar nessa entrevista. Tudo começa numa sexta-feira, que tinha tudo para ser muito tranquila, mas que não foi. Pouco depois do almoço, a gente tem na Defensoria Pública a notícia de um rompimento de barragem em Brumadinho e fica todo mundo já sem saber o que aquilo traria. Todo mundo num misto de pânico, pavor e vontade de alguma forma ajudar as pessoas que inevitavelmente teriam suas vidas completamente arrasadas por um evento de tal magnitude. Nós todos da Defensoria nos reunimos imediatamente e nos dirigimos para Brumadinho, para que, pelo menos estando no lugar, a gente conseguisse, de alguma forma, compreender aquele fenômeno e tudo aquilo que aconteceria e, de alguma forma, ajudar, nem que seja de uma forma bastante humanitária no início, que era ouvir o choro e dar um abraço. Naquela época a gente não tinha pandemia, então o contato individual, a presença do Estado enquanto mão que afagava a pessoa em sofrimento era imprescindível, era primordial para que a gente conseguisse entender tudo aquilo e fazer o nosso trabalho.
Sabíamos o que estava acontecendo? Não muito. Sabíamos que tinha um rompimento, que tinha sido de uma magnitude devastadora para as relações humanas e para as vidas daqueles que trabalhavam na empresa. E a gente não sabia muito mais, a gente não estava muito além do nível de informação das pessoas. Só que, como órgão do Estado que somos, de proteção jurídica das pessoas, a gente participou desde o primeiro momento daquele quartel-general que se formou para, de alguma forma, ajudar as pessoas. E aí a gente foi tendo acesso a informações. O pouco de informação que se surgia, a gente tinha acesso e, de alguma maneira, a gente foi criando uma ponte entre as pessoas. Só que depois, eu acho que a realidade vai batendo na porta de cada um. Sim. A vida não para, né? Você pode estar devastado, mas mês seguinte tem o aluguel para pagar. Mês seguinte tem a feira que precisa ser feita. E a gente precisa, de alguma maneira, dar conta disso. Mesmo que a gente tenha perdido emprego. Mesmo que a gente esteja desolado. E a Defensoria compreendeu isso. E as pessoas passaram, após alguns dias, a nos procurarem com essas demandas. Olha, eu estou desolado, mas eu sou mãe. Como que eu faço com as minhas crianças? Porque está acabando as reservas que eu tinha de feira em casa, eu preciso de alguma maneira ajudar. Olha, eu perdi minha casa, eu estou num quartinho que a Vale me disponibilizou, mas eu não quero isso para sempre. Eu vejo notícia de Mariana que as pessoas estão lá, na época, há quase 4 anos, e eu não quero isso para mim. Eu quero tentar alguma coisa. A gente na Defensoria Pública compreendeu nesse momento que, primeiro, nós teríamos função relevante na condução desse problema. Segundo, a gente sabia muita coisa que aconteceu em Mariana, mas que de alguma maneira precisava ser revista. Porque a Defensoria teve um papel também nas negociações para o evento de rompimento em Mariana, né? Sim, a Defensoria participou da construção da reparação, daquele modelo que até então era o modelo que se imaginava o melhor e era o modelo que se podia fazer naquele momento, porque também não tinha muito conhecimento, não tinha tido eventos daquela magnitude anteriores. Então, era uma coisa inédita. E aí, para Mariana, só para fazer um esclarecimento aqui para quem estiver nos ouvindo. Claro, claro. Para Mariana, então, foi feita a Fundação Renova, certo? Isso. Que tinha uma participação. Acho que vale a pena explicar um pouquinho, só para a gente poder aqui traçar os contrastes e mostrar como, de fato, para Brumadinho foi algo inovador, né? Para a reparação do rompimento de Mariana, que foi um desastre também sobremaneira grande, foi negociado entre as instituições do sistema de justiça, governo federal, estadual, tanto de Minas quanto Espírito Santo, a criação de um modelo de reparação baseado sobretudo no coletivo. Então, Mariana, ela criou-se a Fundação Renova como uma estrutura que seria feita pelas empresas, mas que teria a função de assumir os encargos da reparação. Então, as empresas passariam as verbas necessárias à criação daquela reparação integral e a Fundação Renova, que não teria como interesse próprio os interesses das empresas, como instituição vocacionada única e exclusivamente à reparação, ela controlaria essa reparação, mas sempre seguindo os parâmetros coletivos, sempre seguindo aquilo que fora determinado previamente. Então, a gente tem, para o desastre de Mariana, uma coisa um pouco complicada para a pessoa, porque ela não consegue sair individualmente para se reparar. Ela precisa ter sempre a saída coletiva. Então, primeiro, se estuda o impacto, se verifica se aquele dano de fato existiu, se é um dano indenizável, em quanto será indenizado, faça o agrupamento dos atingidos daquele dano, tudo acertado, as pessoas são chamadas para receber a indenização. A gente tem uma inversão grande. Tem antes um protagonismo coletivo, lógico, feito pelas pessoas, mas é um protagonismo coletivo. Ninguém individualmente vai conseguir a reparação se não houver antes um acertamento coletivo
daquela reparação. Entendi. Quando a gente viu em Brumadinho, a gente percebeu uma coisa. Lembrando de algumas campanhas que haviam quando eu era um tanto quanto mais novo, sobre o Natal Sem Fome do Betinho. E era uma coisa que me marcava. Quem tem fome tem pressa. Na verdade, as pessoas não estavam passando fome ainda, mas elas estavam completamente desoladas, completamente sem chão, sem ter acesso aos fatores de produção da vida delas anteriormente em Brumadinho, com rompimento. Então, uma coisa que a gente sabia é que aquelas pessoas teriam pressa. Podia ainda não ter naquele momento, porque ainda estava vivenciando um luto, mas elas teriam muita pressa quando a dor do luto começasse a esmaecer. A Defensoria, então, ela, com muita coragem, ela assume um papel que era o que ela devia fazer, não necessariamente o que ficaria bom para ela naquele momento fazer, porque a gente sabia que a gente ia ser mal compreendido. Só que a gente fala, olha, é nosso papel e a gente tem coragem para isso. E fomos lá num momento em que todo mundo simplesmente usava de toda a expressão que tinha, de todo lugar de fala que tinha, simplesmente para atacar e para ter uma postura punitiva, vingativa, a Defensoria Pública falou, olha, a gente está acostumado a lidar com a pessoa em sofrimento. A gente está acostumado a defender aquela pessoa que precisa de defesa mesmo tendo feito alguma coisa errada. A gente tinha uma postura muito mais humanitária, humanista, do que uma postura punitiva. Então a gente falou, olha, vamos conversar com a empresa, porque uma coisa a gente tinha certeza também. A gente precisa fazer com que a lógica de mercado, de alguma maneira, seja posta a serviço do nosso atingido. Uma das primeiras coisas que a gente conversou com a empresa foi, olha, vocês causaram dano e vocês terão que reparar. É um dano que é muito claro e é uma empresa que tem patrimônio e é solvente. Então, reparação haverá. Vamos fazer com que essa reparação chegue no atingido. Vamos fazer com que essa reparação seja, de alguma maneira, justa, atendendo critérios de justiça social, atendendo parâmetros que garantam a dignidade das pessoas atingidas. Então, vamos conversar sobre isso. A gente não quer punir, a gente não quer causar dano desnecessário. A gente quer trabalhar em prol daqueles que são, trazendo uma expressão mais popular, os nossos patrões, que é a população atingida. E aí, a gente conseguiu conversar com a empresa e falar, olha, vamos criar um procedimento um tanto diferente de Mariana. Não dá para a gente fazer uma coisa com minúcia, porque daria, por exemplo, suponhamos, quando a Quinta da Boa Vista pegou fogo, a gente consegue ter uma ideia muito grande do que foi perdido. Porque era um museu, estava tudo catalogado, tinha documentação. Então, a gente consegue fazer um inventário quase que 100% preciso dos danos sofridos. Diferentemente, quando a gente lida com um público vulnerável, a gente não consegue fazer um inventário de qual era o patrimônio que estava presente naquela casa. As pessoas tinham 2, 3, 4 calças jeans, tinham uma televisão de tela plana ou tinha uma televisão de tubo mais antiga. A gente não consegue. Então a gente teve uma ideia. Em vez de a gente parametrizar tudo isso e gastar com perícia, gastar com toda uma cadeia de profissionais para fazer o acertamento de qual que seria aquele dano, vamos fazer uma coisa que a gente espera que tenha num lar de classe média no Brasil e a gente repara de acordo com isso. E se a pessoa não tiver, ela sai com um pouquinho de proveito econômico. Não é nem lucro, porque ninguém quer passar por esse evento desastroso. Para a empresa também é produtivo, porque ela repara com rapidez. Ela repara sem que haja todo um gasto formal de equipes técnicas e auditorias e profissionais peritos. E aí a gente consegue entregar reparação mais rápido, reparação, apesar de com um proveito muito maior para o atingido, muito mais barata para a empresa. No fim das contas,
A lógica de mercado funcionou da seguinte forma: para o atingido, uma indenização maior do que ele conseguiria em padrões jurisprudenciais, para a empresa, uma indenização mais rápida, menos trabalhosa e que vinculasse menos patrimônio à reparação daquele evento desastroso. Perfeito. Antônio, sabe uma coisa que me veio à cabeça enquanto você está falando? E que é algo assim que a gente discute bastante quando a gente está falando de grandes projetos de infraestrutura, que é essa interface natural que esses ativos têm com questões sociais, questões ambientais, uma gestão dos impactos que são gerados no entorno. E que, no mais das vezes, faz sentido você ter um diálogo construtivo, faz sentido você ter um azeitamento aí, né, dos representantes que precisam necessariamente conversar e combinar para mitigar danos, mitigar impactos, mas ao mesmo tempo promover o desenvolvimento. Uma das coisas que me chama atenção aí na sua fala, além de outras tantas que a gente vai ter aqui possibilidade de explorar, é um esclarecimento, na verdade. Isso que foi construído, ele foi construído como uma alternativa à judicialização das eventuais contendas ou dos eventuais litígios para que os impactados pudessem, então, reaver os danos, certo? Foi uma alternativa extrajudicial que a Defensoria protagonizou junto com a Vale, né? Isso. Quando a gente percebeu o que a gente precisava fazer, a gente começou a entender também que a gente tinha alguns obstáculos formais. Se a gente fosse judicializar tudo, primeira coisa, quando a gente judicializa, o Poder Judiciário, ele já está um tanto quanto assoberbado. É um poder que eu acho que faz um trabalho belíssimo no Brasil. Só que a gente litiga muito. 300 milhões, se você entra no portal do CNJ, são 300 milhões de processos, sendo que, 70 milhões ativos e a Fazenda Pública responde por 80% disso. É uma coisa assim... Eu não sei exatamente a cifra, mas é uma coisa assustadora. Então, a gente percebe, são muitos processos. Cuidar de um processo é trabalhoso, é dispendioso, gasta tempo e gasta dinheiro. Mesmo que seja um processo que a pessoa não pague nada, porque não vai pagar as despesas da justiça e não vai pagar o profissional que vai patrocinar, porque é um defensor, ainda assim a gente vai ter um gasto de dinheiro, nesse caso público, grande para atender isso. E outro ponto, quando há um processo, a gente tem nele os parâmetros da legislação. A nossa legislação de responsabilidade civil, ela é feita de uma maneira bastante tradicional. Eu não acho que seja uma legislação ruim, mas eu acho que é uma legislação feita para situações, problemas de direitos individuais. Uma pessoa que bate no carro da outra. São coisas muito mais tradicionais. Não está preparada para atender uma demanda de um rompimento da barragem, que a gente tem alguns danos que existem, acontecem, desestruturam vidas, mas que se a gente colocasse numa reparação baseada na jurisprudência, baseada na lei, a gente teria ou a não reparação ou uma reparação irrisória, o que não resolveria, o que não traria pacificação social. Nós não tínhamos na Defensoria Pública a possibilidade de judicializar todo mundo que nos procurasse. Por quê? A gente colocaria a pessoa aguardando um processo que entraria na fila do judiciário, ele demoraria, a gente demandaria um capital humano na defensoria muito maior do que a gente tinha disponibilidade para atender aquelas pessoas, e a gente geraria a impossibilidade de discutir o como e o quanto da reparação. Então, a primeira coisa foi, nós não instauraremos um litígio. Antes de brigar, a gente vai tentar conversar. Então, nós não brigamos em nenhum momento. A gente criou, olha, vamos fazer então uma coisa que nos dê liberdade, vamos fazer extrajudicial. Vamos criar parâmetros que atendam os anseios daquelas pessoas que precisarão ser reparadas. Só que a gente pensou, mas o
poder judiciário ele é imprescindível também. Então, vamos fazer tudo de maneira extrajudicial, mas vamos participar o poder judiciário dessa reparação, levando para ele homologar. Que aí a gente tem a chancela daquela pessoa que fala por último numa democracia para dizer, olha, seu procedimento de reparação, ele é proveitoso para você, ele está de acordo com a lei, ele não tem nenhuma característica ilegítima que o macule. Então, no fim, a gente conseguiu aliar todas as qualidades, a gente conseguiu criar o melhor dos mundos, porque trazemos segurança do judiciário na homologação. Só que é um processo que a gente faz todo ele fora antes, extremamente informal, extremamente oralizado, extremamente funcional, norteado a resolver de fato aquele problema. A gente vê um impedimento formal, a gente vai tentar contornar. A gente vê um impedimento material, a gente vai tentar resolver. Basicamente, a gente não tem um julgamento formal, uma extinção sem resolução do mérito. A gente tenta chegar sempre naquele procedimento a uma resolução do mérito, a dar uma resposta material para aquela pessoa. E eu acho que isso é também uma característica assim, muito importante e sobremaneira positiva do modelo que a gente criou. Excelente. Você sabe que um dos aspectos que para mim chama muita atenção foi esse que você pontuou na sua primeira fala, do tempo, né? Acho que da mesma forma como que para o atingido o tempo é um recurso escasso e a urgência ela se impõe, quando a gente está falando de grandes empresas, quando a gente está falando de infraestrutura, o tempo também é um recurso escasso. A gente até comentou um pouco sobre isso, né? Você judicializar uma questão e eventualmente lidar com o comprometimento das suas demonstrações contábeis, enfim, você tem que contingenciar recursos para eventuais indenizações e isso pode ser carregado por anos nas suas informações, nos seus demonstrativos, enfim, nos seus documentos e isso, claro, compromete, como você diz, né, as relações econômicas que a própria empresa faz. Então, relação com financiadores, relação com investidores, então também é muito importante essa visão do tempo. E agora, nessa sua última intervenção, eu achei muito interessante essa visão de suficiência. Porque quando a gente está falando de conflitos, né, eu acho sensacional essa postura sua e da Defensoria de ter... Obrigado. Não, de verdade, de ter se disposto a conversar com a Vale, de ter se disposto a conversar com o causador da tragédia, né? Isso. E chegar a um bom termo, chegar a um bom acordo e que fosse suficiente para os reparados e para quem estava também aí nessa posição de ter que reparar. E é interessante isso, porque e tem a ver com essa noção do tempo também, porque o pior desfecho para um conflito é você não ter o fim dele, você não ter a conclusão dele. Então vocês conseguiram fazer de uma forma que também, de algum jeito, trata dessa suficiência. Conectando com isso, Antônio, me fala um pouquinho sobre como o termo de compromisso ele foi criado, no sentido de, você falou um pouquinho aqui sobre os parâmetros jurisprudenciais, né? Isso. E eu me lembro também que em outra oportunidade você conversou comigo sobre ter, inclusive, pesquisado precedentes de outras defensorias e outros eventos que pudessem se assemelhar, né? Para poder trazer um parâmetro de indenização que fosse compatível e excedesse. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Quando a gente percebe que a gente já sabia o caminho, já sabia como, a gente precisava criar alguma coisa que documentasse tudo isso. Então, nosso defensor geral, ele reuniu um grupo de trabalho bastante heterogêneo e aí nisso trazendo pensamentos diferentes para se somarem e com formações as mais distintas. Por exemplo, a gente tinha no nosso corpo um grande defensor com formação em geografia, que legal, que trazia conhecimentos sobre essas dinâmicas de relações humanas, sobre essa questão do mundo como que eu posso dizer, daquelas relações interpessoais da localidade. A gente tinha um defensor que tinha trabalhado
em outros movimentos sociais e que já tinha lidado com remoções de pessoas em massa, na construção da usina de Irapé, que trouxe também conhecimentos absurdamente positivos para a construção do documento. A gente tinha um defensor muito pragmático, que ao trabalhar na segunda instância da defensoria, ele tinha acesso e tinha um conhecimento absurdamente positivo de como os processos eram tratados no tribunal, as dificuldades que aquilo tudo gerava, como que o processo chegava num resultado em segunda instância. E aí a gente começou a perceber algumas coisas que a gente precisaria como balizamento. Por exemplo, mesmo que a gente estivesse fazendo alguma coisa rápida, tinha que ser seguro para o atingido. Então, a gente conseguiu pensar uma coisa, olha, vamos colocar uma cláusula convencional que é a seguinte, a gente está fazendo aqui, individual, resolvendo o problema da pessoa ou da empresa, mas a gente sabe que isso vai continuar no Poder Judiciário num processo coletivo. Então, vamos colocar uma cláusula de escape que, se no processo coletivo aquele parâmetro indenizatório melhorar, que o atingido vai ter acesso àquilo. Porque aí a gente garante segurança para o atingido. E garantindo segurança para o atingido, a gente garante que ele tenha interesse em participar daquela reparação. E isso foi muito positivo. Foi uma cláusula que se mostrou responsável pela própria manutenção do termo de compromisso que a gente criou. A gente colocou outras coisas. Olha, a gente precisa que se respeite a informalidade das pessoas. As pessoas mais vulneráveis, ela tem uma vida extremamente informal. As relações afetivas nem sempre são baseadas no casamento. Então, não dá para a gente pedir para uma família, olha, me passe a certidão de casamento para que a gente consiga fazer o acertamento da indenização. Às vezes não há casamento. Então, a gente precisa que se respeite a informalidade, tanto das relações afetivas, quanto das relações de trabalho, quanto das relações de posse e propriedade. Por exemplo, se você vai num bairro de classe alta, normalmente as pessoas têm os apartamentos em regime de propriedade, contudo muito bem acertado documentalmente. Mas se a gente está num lugar de vulnerabilidade social, prévia mesmo ao rompimento, a gente às vezes não tem aquela ligação pessoa com coisa através de um modelo de propriedade. Talvez a gente tenha alguns outros modelos de direitos reais, ou talvez a gente só tenha um apossamento. Às vezes nem só um apossamento, uma detenção. Só que, mesmo assim, a gente tem uma pessoa que perdeu a moradia dela. Então a gente pensou, olha, talvez o que a gente precise fazer não é resguardar os vínculos de direitos, mas o vínculo de moradia, que é o resultado do que as pessoas precisam. E aí quando a gente fez o termo de compromisso, a gente não colocou a indenização da propriedade, a gente colocou a indenização da moradia. Claro, quem tivesse um direito mais forte teria uma indenização sobremaneira mais elevada. Mas aquela pessoa que talvez tivesse só um direito obrigacional, por exemplo, um inquilino, imagina, um inquilino alugou uma casa, baratinho que seja, morava lá. De um dia para o outro, ele perdeu a casa, todos os móveis. A gente conseguiu fazer para que aquilo fosse um fator de justiça social, com que ele recebesse como indenização pela perda da moradia valor suficiente para comprar uma casa digna. Então, aquela pessoa, fosse num processo judicial, ela receberia uma indenização muito pequena. Não que o Poder Judiciário julgasse mal, mas é que o parâmetro legal para ela conferiria uma indenização diminuta. Só que, nesse modelo que a gente criou, a gente trouxe para ela a possibilidade de ter um ganho de justiça social, melhorando o parâmetro da reparação. Então, quando a gente fez isso, criamos mecanismos que fizessem com que o termo de compromisso fosse seguro, efetivo e produtivo para as pessoas. Como que a gente criou? Através da experiência dos defensores, através de pesquisa legal, jurisprudencial não só brasileira, como também de tribunais e cortes de direitos humanos internacionais. A gente olhou a doutrina, tanto brasileira quanto doutrina internacional.
E foi uma coisa muito interessante para a gente, os 31 princípios do John Ruggie, quando ele fala na ONU sobre a relação entre empresas e direitos humanos. Sensacional, Antônio. Não, realmente, Obrigado. Realmente é uma história muito interessante. E uma das coisas que eu fiquei pensando até depois das nossas primeiras conversas foi um pouco sobre a errônea percepção que a gente tem sobre os controles, né, da administração pública, os controles da empresa concessionária, e muitas vezes a gente não percebe que os controles, que são diversos, muitas vezes inclusive divergem entre si. E uma das coisas que eu queria, se você puder nos contar um pouquinho, foi sobre a atuação do Ministério Público. A relação entre o Ministério Público e a Defensoria no que diz respeito a esse programa de indenizações, de reparações das pessoas atingidas. No início, eu acredito que tenha havido uma certa incompreensão do Ministério Público sobre o que era o termo de compromisso da Defensoria Pública. Se num primeiro momento a gente vê isso de uma maneira ruim, quando passa o tempo e a gente atinge uma certa maturidade no processo, a gente começa até a verificar que isso de fato é bom e proveitoso. É proveitoso tanto para a Defensoria enquanto instituição, quanto para a existência mesmo do dito programa. O Ministério Público ele apresentou críticas, e ao apresentar críticas a esse programa, a gente teve a oportunidade de ir rebatendo cada crítica e oferecendo para a população, que é o fim último da atuação do Estado, seja ele Ministério Público, seja ele Defensoria Pública, um trabalho de qualidade. Com tudo isso, a população pôde fazer uma síntese do que de fato era o programa. Para você ter uma ideia, quando a gente criou, a gente imaginava que fôssemos ter por volta de 80% de aceitação. E a gente estava sendo otimista. Eu acho que todo mundo, quando cria alguma coisa, é um tanto quanto otimista, porque se fosse pessimista, acho que nem criaria. Mas quando a gente começou a pôr o programa para trabalhar, a gente teve um nível de aceitação muito maior. Então, nem nos nossos sonhos mais otimistas, a gente teve consciência de como que seria bem aceito. A gente teve, através das falas do Ministério Público, uma colocação à prova do nosso programa. Nós respondemos de maneira institucional, mostrando as qualidades do programa, e a gente gerou para a população a possibilidade de ter uma síntese, de fazer uma síntese de tudo que era aquilo. Tivemos essa diferença de ótica sobre como seria a reparação dos danos individuais, mas sobre a reparação coletivamente pensada, sobre dos danos difusos, coletivos estrito sensu, a gente sempre caminhou com uma maneira assim, de uma maneira muito mais harmônica. Então tivemos diferenças sobre a reparação dos direitos individuais. Fizemos valer a nossa posição institucional, a nossa autonomia, e acreditando sinceramente que aquilo era o melhor para o nosso atingido, fomos lá e fizemos, apesar de críticas. Mas quando a gente teve consenso em outras áreas, a gente também trabalhou muito junto e de maneira muito harmônica. No fim das contas, eu acho que isso mostra até um amadurecimento democrático da instituição, que é o seguinte, olha, podemos não concordar, e eu não concordava com as críticas, eles não concordavam com o nosso programa, tranquilo, mas é um diálogo institucional e democrático, cada um na sua função. E quando a gente concorda, a gente também tem maturidade e, em algumas situações, até mesmo amizade para trabalhar de maneira conjunta. Essa crítica, no fim das contas, foi uma coisa de demonstração muito clara de um amadurecimento democrático das instituições. Acho que é proveitoso. Com certeza é proveitoso, Antônio. A gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista, é uma pena, porque também realmente essa história, puxa vida, a gente tinha que ter até contado antes, mas eu estou tão feliz de ter podido, enfim, ouvir aqui de você esse capítulo da história que é tão importante e que, assim,
aproveita, com certeza, para o fortalecimento das instituições, mas aproveita também para histórias mais bem feitas e que vão poder também ser contadas do ponto de vista da relação de uma concessionária, né, uma empresa que presta uma determinada atividade de interesse público e que está sujeita, sim, a diversas intercorrências que podem acontecer e que também se relacionam com o seu entorno e precisam, portanto, cuidar desse entorno. E aí a minha última pergunta para você é, hoje, o que ainda existe da relação com a Vale, né? Vocês, junto com a Defensoria junto com a Vale, na verdade, tem feito um acompanhamento desse programa? Existe, eu sei que você já me falou um pouco sobre isso, mas se puder aqui detalhar, um programa, por exemplo, que está sendo oferecido para essas populações vulneráveis sobre como lidar com os recursos que vieram das indenizações, um programa de assistência às famílias, como que a Vale, enfim, continua se relacionando com a Defensoria em benefício aí dos atingidos desse grande desastre que foi Brumadinho? Então, sobre isso eu acho que é interessante a gente segmentar em duas partes. Primeiro, a Defensoria Pública, ela trabalha pela reparação. Reparação só existe com pessoa ser reparada e com aquele que repara. Sim. Então, a gente precisa manter um diálogo institucional, sadio, com a empresa causadora do dano por todo o momento em que persistirem os danos a serem reparados. Então, a gente faz um acompanhamento com a empresa muito mais que mês a mês. A gente quase que acompanha por semana. Sempre que há uma coisa a ser refinada, uma aresta a ser ajustada, a gente entra em contato, a gente conversa e a gente vai refinando, a gente vai melhorando todo o programa. Estamos em constante diálogo. A gente não deixou de ter diálogo. Não foi uma coisa pontual no início. A gente permanece, mesmo porque a reparação precisa de diálogo entre tudo e todos. Não dá para parar. Sobre as pessoas, a gente sabe que a gente tem pessoas que às vezes estavam em situações de vulnerabilidade social ou então que tinha uma realidade econômica prévia à indenização menor do que os valores que elas receberam como indenização. E a gente sabe que não só essa mudança abrupta gera influxos psicológicos, sociais, sociológicos para a pessoa. A gente sabe que o vivenciamento do luto, então as obrigações que surgem, imagina uma pessoa que recebeu uma casa de herança, talvez ela não saiba como comprar uma nova casa. Ela nunca comprou uma casa, ela não sabe como escolher uma casa, porque aquilo foi passado para ela de pai para filho. Então, quando a gente fez o programa, a gente falou, olha, colocaremos indenização na mão dessas pessoas. Só que a gente precisa também criar um ambiente minimamente favorável para que aquela pessoa tenha sucesso no gerir aquela indenização. A gente não chegou ao ponto de falar assim, olha, acredito que ela não tenha sucesso, então eu vou ter uma atitude de muita tutela, como se ela fosse um incapaz. Não. Os atingidos, por mais que estejam vulnerabilizados, para nós são pessoas capazes, são pessoas que são senhoras de si. Então a gente respeita essa condição deles. Mas a gente coloca a possibilidade de o atingido usar de alguns programas para que ele tenha o melhor uso possível daquela reparação. Por exemplo, é fornecida pela empresa uma atenção psicossocial à pessoa. A empresa não pode fornecer tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico, mas ela coloca uma equipe de apoio para entender qual que é aquela demanda daquela pessoa e direcioná-la para a rede de atendimento público, ou se ela quiser ou demandar, lógico, da escolha da pessoa, até um atendimento particular. Mas ela fala, olha,
fulano, a sua demanda, o que você traz para mim, é uma demanda sobre atendimento médico-psiquiátrico. Então, por que você não procura a rede de atenção psiquiátrica da saúde? E, para e passo, a empresa faz aportes, isso vem junto na reparação coletiva, que é o de fortalecimento de atenção à saúde. Então, ela não só encaminha para o SUS, mas ela também tem a obrigação de ajudar a fortalecer o SUS local. Outro ponto, as pessoas às vezes perderam a casa e nunca comprou um imóvel, como disse. Então ela precisa de um pouco de ajuda em como escolher um imóvel. As questões documentais são relevantes? São. Como que eu consigo escolher um imóvel que atenda aos meus interesses, que esteja num lugar seguro, que seja habitável, que tenha documentação em dia? Então a empresa ajuda nessa aquisição assistida. Ela não vai comprar a casa daquela pessoa, para a pessoa, mas ela vai dar explicações de como que a pessoa conseguir um imóvel adequado. A gente tem também um apoio na gestão financeira daquela indenização. A pessoa está tendo acesso a um capital. Talvez ela não tenha conhecimento prévio de como gerir esse capital. Então a empresa começa a explicar, olha, possibilidades, junto com as possibilidades, quais são os deveres que vêm. Então, muitas pessoas nunca declararam o imposto de renda, mas depois disso, em razão da indenização, passaram a ter a obrigação legal de declarar imposto de renda. Então, ela vai ter uma orientação sobre como proceder com isso, sobre como investir esse dinheiro para que ele gere frutos, para que ele seja posto para trabalhar para a pessoa, não a pessoa trabalhar para o dinheiro. E, por fim, a gente tem também um programa para ajudar a retomar a produção. Imagina aquela pessoa que teve impactada a relação produtiva dela, os meios de produção. Ela vai ter uma orientação de como empreender, como fazer uma retomada segura e produtiva da atividade que possa ter perdido. Talvez modificando uma coisa ou outra, evoluindo, tendo um empreendedorismo mais efetivo e mais produtivo. Antônio, parabéns pelo Obrigado. seu trabalho. Parabéns por esse capítulo. Acho que você trouxe aqui algo que a gente fala, né, mas parece até quase intangível, quase teórico, de que a infraestrutura ela tem que ser sustentável do ponto de vista econômico, mas ela precisa respeitar pilares de sustentabilidade ambiental, social, e eu estou absolutamente assim agradecida pela sua presença aqui e pelo trabalho que você faz, Antônio. Muito, muito obrigada mesmo por essa entrevista. Obrigado. E eu agradeço em nome da Defensoria Pública, eu agradeço em nome das defensoras e dos defensores que trabalharam nisso. E uma mensagem final é que eu acho que as coisas só dão certo quando ela é pensada para, de fato, resolver um problema posto e resolver esse problema posto da maneira mais adequada para todos que participam. Não dá para só pensar no lado do poder econômico, não dá para negligenciar o lado social. A gente precisa criar um balanceamento para que haja harmonia entre todos os atores, seja numa obra de infraestrutura grande, seja às vezes numa relação pequena entre vizinhos. Se a gente conseguir trazer harmonia na resolução de problemas, a gente tem um caminho muito efetivo, produtivo e de pacificação social. É isso. Muito obrigado.